Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar sobre um passo importante que o São Paulo conseguiu em relação à ampliação do seu estádio. Preciso te falar sobre Moscardo, volante de só 17 anos de idade do Corinthians, que arrebentou na vitória contra o Estudiantes e que é pretendido e monitorado por vários grandes clubes do futebol europeu. Já o Palmeiras faz jogo decisivo na Libertadores da América contra um adversário que vale muito, mas muito menos do que ele. Bora te atualizar também sobre a renovação de contrato de Gabigol com o Flamengo. O atacante está pedindo um caminhão de dinheiro. Preciso te falar também sobre a chance de Bernard voltar ao Brasil para jogar no Atlético Mineiro. Slimani é aguardado nessa quarta-feira para fechar contrato com o Coritiba, além de uma série de outras novidades. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo antes. Deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha a casa, que ao você se inscrever e cadastrar já te dá R$ 5 para começar a apostar. Mostrando na tela partidas dessa quarta-feira, tem muito jogo. Por exemplo, na última eliminatória, antes da fase de grupos da Liga dos Campeões, tem Braga e Panathinaikos, vou de Braga, Maccabi Haifa e Young Boys, vou de Maccabi, Molde e Galatasaray, vou de empate. Na Libertadores da América, Boca Juniors e Racing, vou de Boca. Deportivo Pereira e Palmeiras, vou de Palmeiras. Na Sul-Americana, jogo que participarei nos comentários ao lado de João Guilherme, o Botafogo recebe o Defensa e Justiça, transmissão do Paramount Plus. Para mim, vitória do Botafogo. E você, manja de futebol, gosta de dar seus palpites? Então vem se divertir comigo na aposta ganha. Pega agora mesmo o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro, automaticamente você ganha R$ 5 para começar a apostar. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Primeira informação sobre o Internacional, que conseguiu uma vitória gigante, 1-0, em plena altitude de La Paz contra o Bolívar. O único gol da partida marcado por Ener Valencia aos 16 minutos do primeiro tempo. Vitória que vai permitir ao Colorado empatar em casa contra o Bolívar para garantir vaga na semifinal da Libertadores. Internacional que nunca havia vencido na altitude, eram 3 derrotas e um empate. Preciso chamar a atenção também para as atuações de Alan Patrick e Arangues, os dois melhores em campo ao lado do Ener Valencia. Alan Patrick que já soma 3 gols e 4 assistências, ou melhor, 3 assistências e 4 gols em 9 jogos com a camisa do Inter nessa edição da Libertadores da América. Hora de te atualizar sobre o Vasco da Gama, que revelou que Gabriel Dias sofreu uma lesão muscular grave. Ele voltava depois de um ano na partida contra o Atlético Mineiro, entrou e logo depois saiu por conta de um problema muscular. Não foi divulgado o período de recuperação, mas imagina-se algumas semanas. Para fechar o giro de notícias, queria te contar que Thiago Carpini, técnico vice-campeão paulista com Água Santa, segue fazendo um excelente trabalho agora no Juventude. Ele pega o time no Z4 e com a vitória nessa terça-feira, levou o seu Juventude à 4ª colocação na Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 40 pontos conquistados com o time gaúcho. Para fechar o giro de notícias, Al-Shabaab da Arábia Saudita quer o zagueiro Nino do Fluminense. A divulgação desse interesse foi dada pelo próprio presidente do clube em entrevista a uma TV árabe. Ele admitiu que quer a contratação do zagueiro brasileiro que está chegando à seleção, no caso, o defensor do Fluminense. Bora falar sobre Slimani, novo reforço do Coritiba. O atacante argelino de 35 anos de idade, com passagem muito legal por Portugal, deve desembarcar às 10h30 da manhã dessa quarta-feira em Curitiba, com direito à recepção por torcedores. Atleta que assina contrato até dezembro de 2024 e o Coritiba não fez nenhuma menção no contrato em relação à possibilidade de rebaixamento e rescisão automática do contrato, ou seja, o Slimani chega para um projeto a médio prazo. Maior salário do atual elenco, a principal contratação da SAF do Coxa, jogador que certamente vai ajudar demais. Centroavante de boa capacidade ofensiva, muito recurso, um dos melhores atacantes em atividade no futebol brasileiro. Hora de falar sobre o Flamengo e a renovação de contrato com o Gabigol. O centroavante rubro-negro tem vínculo somente até dezembro de 2024. Se o Flamengo não renovar nos próximos meses, vai correr um enorme risco de ver o Gabigol sair de graça do rubro-negro a partir de 1º de janeiro de 2025. E a informação não é das melhores, tratativas paralisadas.
As conversas devem ser retomadas depois da disputa da final da Copa do Brasil, marcada para 17 e 24 de setembro. Mas o Flamengo já foi avisado pelos representantes do Gabigol que só vai haver a extensão do contrato se o Flamengo fizer do Gabigol o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Ou seja, o Flamengo vai precisar pagar mais do que os 2 milhões e 200 mil a que tem direito Luis Soares no Grêmio e mais do que os 2 milhões e 100 mil a que tem direito o Dudu no Palmeiras. Hoje o Gabigol fatura na casa de 1 milhão e 600 mil reais por mês. Ele foi durante um bom tempo o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, até que o Dudu teve aumento, até que o Soares foi contratado e o Gabigol perdeu esse status de o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Por tudo que entrega e já entregou, acho justa a pedida do Gabigol. Às vezes o salário pode parecer muito alto, mas diante de tudo que o jogador te compensa dentro de campo, esse salário acaba sendo pago. E se o Flamengo não o fizer, certamente aparecerão outros clubes da Arábia Saudita, do exterior, dispostos a contratá-lo sem pagar qualquer compensação financeira ao rubro-negro. Só uma coisa importante, a única renovação de contrato sendo discutida nesse momento no Flamengo é em relação a Fabrício Bruno. Zagueiro que é o titular com o menor salário do elenco, ganha 350 mil reais por mês, havia sido contratado do Red Bull Bragantino, onde ganhava 120 mil, faz grande temporada, para mim o melhor entre os defensores do Flamengo em 2023. O Fla tenta prorrogar o contrato e reajustar o salário dele para garantir a permanência do atleta. Sobre Everton Ribeiro e Bruno Henrique, atletas cujos contratos se encerram em dezembro, ainda não há discussão para a prorrogação dos vínculos. Hora de falar sobre Bernard e a chance de o atacante voltar ao Brasil, mais especificamente ao Atlético Mineiro, jogador revelado no Galo e que esteve no clube em 2011, foi a passagem dele por lá. Hoje, o Bernard defende o Panathinaikos, entra em campo nessa quarta-feira em jogo da pré-Champions, tentando classificar o clube grego para a próxima fase. O vínculo dele com o Panathinaikos se encerra em junho de 2024, que é quando ele pensa em voltar ao Brasil. O Bernard disse à TNT Sports o seguinte, abre aspas, estou há praticamente 10 anos fora do Brasil, bate a vontade de estar mais perto da família, dos meus pais, meus amigos e da minha cidade. Perguntaram a ele se o Atlético teria alguma prioridade e a resposta foi, sem dúvida, sempre deixei isso muito claro pelo carinho que tenho pelo Atlético, pelos funcionários, por todos dentro do clube, que foi aquele que me revelou. Agradeço muito a Deus e ao Atlético que me deu essa oportunidade de ser quem eu sou hoje. Fecha aspas. Bernard, que nas férias costuma visitar o Atlético e inclusive já negociou a compra de um camarote na Arena MRV, jogador que certamente seria enorme reforço para a próxima temporada no Clube Atlético Mineiro. Hora de falar sobre um passo importante do São Paulo para a reforma de ampliação do Morumbi. Esse passo tem a ver com a parte política. Nessa semana, o presidente Júlio Casares esteve numa audiência de 1h30 com o governador do estado, Tarcísio, e ficou acertado entre as partes que governo e prefeitura de São Paulo serão responsáveis pelo pagamento de uma obra super importante. Você deve saber, São Paulino, que há um córrego passando por debaixo do estádio do São Paulo. É o córrego Antonico, responsável por algumas das piores inundações do bairro. Sempre que chove muito forte, especialmente a parte social do São Paulo é muito afetada. Para que o São Paulo possa um dia ampliar o seu estádio, criar aquele anel inferior que ligaria a parte de baixo da arquibancada ao gramado, há necessidade de rebaixamento do campo. E esse rebaixamento é impossível enquanto o córrego estiver passando por baixo. E foi essa audiência recente do Júlio Casares com o governador do estado que determinou uma reforma importante. O governo e a prefeitura vão custear 400 milhões de reais de investimento para a obra de canalização do córrego Antonico. Além disso, serão criados 2 bolsões, um próximo ao estádio, outro do lado do Colégio Porto Seguro, para acabar com as enchentes. Reivindicação super antiga de torcedores do São Paulo, de sócios do clube e de moradores da região. Conversei antes de gravar esse vídeo com o presidente Júlio Casares e ele estava super contente com a notícia, dizendo o seguinte, abre aspas, essa reivindicação era de 40 anos atrás e vai melhorar muito a vida de muita gente. E ainda ajudará o Morumbi em futuras intervenções que a gente vai fazer. Estou muito feliz em ter conseguido isso durante o meu mandato, fecha aspas. Parte mais importante da frase, quando ele fala em intervenções futuras que a gente vai fazer no estádio, Júlio Casares está decidido
a ampliar o estádio, a fazer uma grande reforma no Morumbi. Já contei para vocês que esse investimento é dos mais altos, mas o São Paulo busca na iniciativa privada com parceiros a grana para viabilizar a ampliação do estádio do Morumbi com o fim da pista de atletismo, um estádio nos moldes do Monumental de Nunes do River Plate, passo super importante dado extracampo. Hora de falar sobre Moscardo. Você já ouviu falar sobre ele, né? Atleta de 17 anos de idade que está arrebentando com a camisa do Corinthians. Ele foi para mim um dos principais jogadores na vitória por 1-0 contra o Estudiantes na noite dessa terça-feira. Jogo de ida da Sul-Americana, dava até para o Corinthians ter conseguido um resultado melhor. De qualquer forma, o Timão vai à Argentina na próxima semana, dependendo de um empate para estar na semifinal da Sula. E o Moscardo, mais uma vez, arrebentou dentro de campo, super elogiado por torcedores do Corinthians, pela imprensa brasileira e também pela imprensa argentina. Moscardo, que já havia deixado excelente impressão no empate 1-1 contra o Cruzeiro, é ele que recupera a bola no campo de defesa, sai carregando, costurando, passando por adversários e cria a jogada que permite ao Romero fazer o levantamento e ao Mosquito fazer o gol de cabeça que impediu a derrota do Timão contra o Cruzeiro durante o fim de semana. Tem alguns detalhes importantes para contar para vocês sobre o futuro do atleta. Moscardo recentemente renovou seu contrato. O vínculo dele terminaria em setembro do ano que vem, o que era algo bastante perigoso. Timão conseguiu estender o vínculo até julho de 2026. Agora algumas curiosidades. Moscardo recebia, antes dessa renovação do contrato, R$6.000 por mês. Era de longe o titular mais barato do elenco corintiano. Com a extensão do contrato, ele passa a receber R$45.000 mensais. Há uma previsão de reajustes anuais conforme o tempo for passando. A principal informação a respeito dos direitos econômicos. Timão era dono de 100% dos direitos econômicos. Existe um rumor de que o Corinthians concedeu ao atleta 20% do valor de uma venda futura. Ainda estou confirmando esse valor para passar para vocês. De qualquer forma, a multa rescisória do Moscardo foi ampliada e o Corinthians está mais seguro sobre a permanência do atleta, que não pode deixar o Timão nesse momento. Ele tem só 17 anos de idade. A expectativa é de que na janela de janeiro apareçam vários clubes europeus interessados e as propostas devem girar a partir de 15 milhões de euros. Jogador de enorme potencial, com muita qualidade com a bola nos pés. Ouvi de algumas pessoas que conhecem de futebol que esse jogador para a seleção brasileira e também para defender os principais clubes do mundo. Ah, detalhezinho importante. Giuliano Bertolucci acaba de fazer parceria com o empresário do Moscardo. Bertolucci é hoje o cara com maior penetração nos clubes europeus. É indício de proposta alta para o Corinthians no fim dessa temporada. Para completar sobre o Timão, contar sobre a homenagem de torcedores do Corinthians que estiveram na Neoquímica Arena aos 7 corintianos que morreram durante um acidente de ônibus no último final de semana. Os torcedores voltavam de Minas Gerais, onde assistiram ao jogo do Corinthians. O ônibus perdeu o freio, acabou capotando e 7 torcedores morreram. No minuto 7 do jogo contra o Estudiantes, torcedores alvinegros na Neoquímica Arena mostraram bexigas pretas em homenagem. Já Gil, que marcou o gol da vitória alvinegra, chegou a 12 gols na Neoquímica Arena, é o 11º maior artilheiro do estádio, com os mesmos 12 gols de Bocelli, que foi adversário corintiano nessa terça-feira. A saideira, o Corinthians pode empatar contra o Estudiantes para passar para a próxima fase e, se conseguir a classificação à semifinal, fatura cerca de 4 milhões de reais, prêmio prometido pela Conmebol de 800 mil euros aos semifinalistas. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que enfrenta um adversário muito mais barato do que ele. No confronto dessa quarta-feira na Colômbia, tem Deportivo Pereira e Palmeiras. O Transfer Marketing, que é um site muito utilizado pelos próprios clubes para levantamento de valores de atletas e de elencos, mostra que somente o Endrick sozinho vale mais do que 2 vezes na comparação com o Deportivo Pereira. E olha que o Endrick é avaliado pelo Transfer Marketing como um jogador de 25 milhões de euros, embora tenha sido negociado com o Real Madrid por 72 milhões de euros. É que a soma total de todo o elenco do Deportivo Pereira é de, hoje, algo na casa dos 13 milhões de euros ou 70 milhões de reais. A soma de todo o elenco do Palmeiras, segundo o Transfer Marketing, é de 163 milhões de euros ou 875 milhões de reais. A gente está comparando um time colombiano cujo elenco vale 70 milhões de reais contra um time brasileiro cujo elenco vale 875 milhões de reais. Deportivo Pereira, que vem no momento de crise, só foi vencer
A primeira vez no segundo turno do Campeonato Colombiano nesse final de semana, na sexta rodada, eram até então 2 empates e 3 derrotas, vitória importante contra o Jaguares, que serviu para dar uma acalmada nos ânimos do Deportivo Pereira. O time colombiano é azarão contra o Palmeiras. Imagino vitória alviverde, mesmo em território colombiano. Só para completar outra informação de mercado. O Palmeiras está emprestando o zagueiro Michel, capitão do time sub-20, para o Aris da Grécia. Empréstimo de uma temporada sem custos. Se o Aris quiser ficar com o jogador em definitivo, vai precisar pagar 1,5 milhão de euros por 50% dos direitos econômicos. Os clubes combinaram que o Michel vai para jogar no time principal. E a decisão de emprestar o atleta se deu porque o Palmeiras não conseguiria aproveitar o Michel no seu time principal diante da grande concorrência do elenco alviverde. Você gosta do Michel? Curtiu a notícia? Use o espaço para comentário, quero saber a sua opinião. Ficou com alguma dúvida a respeito do vídeo? Gostou de algum outro tema? Use o espaço. Estou curioso para saber o que você pensa. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra à tarde. Abraço, tchau!